Paz, pessoal, tudo bom? Eu estou estudando um livro e eu achei um ponto interessante nesse livro. E o título desse vídeo é A Supremacia da Palavra na Vida da Igreja em Meio à Sociedade Pós-Moderna. Então, o título que eu dou para esse vídeo é A Supremacia da Palavra na Vida da Igreja em Meio à Sociedade Pós-Moderna. Da onde que eu tirei esse tema para esse vídeo? Eu tirei deste livro aqui, ó, Pentecostalismo e Pós-Modernidade, quando a experiência sobrepõe-se à teologia. Qual que é a tônica desse livro do pastor César Moisés de Carvalho? É fazer um contraponto em relação à ideia racionalista de que a racionalidade sobrepõe-se à experiência. E o ponto do livro não é que a experiência ela valida o texto sagrado, mas que a experiência ela está acima da teologia. Ou seja, não se tem como fazer teologia sem antes passarmos pela experiência. Porque a teologia é produto da racionalização dessa experiência. Então, essa é a tônica desse livro. E na página de número 111, ele dá esse título para esse capítulo desse livro: A Supremacia da Palavra na Vida da Igreja em Meio à Sociedade Pós-Moderna. O que acontece hoje? Nós vivemos em uma sociedade pós-moderna, pós-modernidade, trabalhando nesse livro aqui também, o pastor César ele vai deixar isso bem claro, que a pós-modernidade ela não tem de todo só questões negativas, mas também pontos positivos. Um dos quais é essa questão da experiência. A validade da experiência no fazer teologia, que é uma proposta que ele tem de mostrar no livro que se pode fazer teologia sim com a experiência, porque nada mais é do que você racionalizar a experiência. Então, a experiência antecede o fazer teologia. O ponto aqui não é colocar a experiência acima da palavra de Deus, mas é colocar a experiência acima do fazer teologia. Ou seja, a ideia de que para se fazer teologia, primeiro se passa pela experiência e depois você racionaliza a experiência. Mas esse ponto nesse livro me chamou a atenção por essa questão, que numa sociedade pós-moderna como essa que nós estamos vivendo, a Bíblia ela tem sido atacada, e é isso que ele trabalha nesse capítulo desse livro. Então, na sociedade pós-moderna, o que é que tem sido atacado? Primeiro, a autoridade da Bíblia tem sido atacada. Ou seja, não é as escrituras que têm autoridade sobre mim, mas sou eu que tenho, o homem pós-moderno é que tem autoridade sobre as escrituras, sobre aquilo que ela vai dizer, sobre aquilo que ela vai contar para mim. Então, nessa sociedade volúvel, como diz Zygmunt Bauman, né, sociedade líquida, em que não há uma forma definida, e é um dos pontos também que ele trabalha no livro, a autoridade da Bíblia tem sido atacada. Outro ponto que tem sido atacado é a suficiência da Bíblia. A Bíblia ela é suficiente em tudo aquilo que ela diz, em tudo aquilo que ela fala. Mas essa autossuficiência também sai da esfera bíblica e vai para o homem. O homem é suficiente em si mesmo. O homem tem essa autossuficiência de dizer o que é certo, o que é errado. Um outro ponto que tem sido atacado também é a questão da inerrância das Escrituras Sagradas. Então, nessa sociedade que nós vivemos, em uma sociedade pós-moderna, essas coisas basilar da Bíblia, e ele trabalha essa questão também nesse capítulo, de entender a questão do básico, em que nós não damos valor ao básico, nós achamos que o básico ele não tem sentido. Mas o básico em si ele tem sentido, porque o que é a base para a nossa fé? A base para a nossa fé é as Sagradas Escrituras,
entendendo que ela tem autoridade em si mesma, entendendo que ela é suficiente em si mesma e entendendo que ela é inerrante, que nela não há pontos de erros e nem contradições. E eu pensava nisso, nessas questões todas, nessa mudança de paradigma que nós estamos tendo nessa sociedade pós-moderna em que a Bíblia ela é o foco, o alvo de ataque nas suas bases. E um outro ponto interessante também que ele trabalha nesse livro aqui é que os fundamentos foram transtornados. Então, quais são os fundamentos? Primeiro, o ataque sistemático em relação à Bíblia. Um outro fundamento é a questão dos referenciais. Não se tem um referencial definido em uma sociedade líquida como essa. Você procura um referencial a seguir nessa sociedade pós-moderna e você não acha. Então, o nosso referencial é o Cristo. Então, esse referencial também, na sociedade pós-moderna, ela tem sido atacada. Um outro ponto que ele coloca aqui, que eu já falei também, a questão dos fundamentos que estão sendo atacados, que é a autoridade, a mudança de referencial, que tem sido atacado nessa sociedade pós-moderna. E tudo isso vai, de certa forma, ou vai mexer na fé das pessoas, vai mexer na forma como as pessoas lidam com o texto sagrado, vai mexer na forma como as pessoas entendem Deus, enxergam a palavra de Deus, e isso tudo vai fazendo com que a gente perca a nossa identidade. É um ponto que é bem trabalhado nessa questão, nesse livro. Então, eu deixo você a recomendação desse livro, Pentecostalismo e Pós-Modernidade, quando a experiência sobrepõe-se à teologia, em que eu preparo no sermão para domingo e eu trabalhava a questão da banalização do texto sagrado, e uma das coisas, ou seja, a banalização da fé como um todo, né? E em uma parte do meu sermão eu falo sobre a questão do paganismo, né? Como que o paganismo ele tem entrado dentro das nossas igrejas. Como que essa questão do paganismo, que também é uma coisa que é trabalhada nessa sociedade pós-moderna, a questão do paganismo, como que esse paganismo ele tem adentrado dentro das nossas igrejas, e uma das coisas que tem sido paganizada dentro das nossas igrejas é as escrituras sagradas, em que o texto sagrado ele deixa de ser um texto com conteúdo sólido e doutrinário e passa a ser um livro de autoajuda. Eu não vou trabalhar todo o sermão aqui, mas só uma parte desse sermão em que eu trabalho essa questão da paganização, como que o paganismo tem adentrado dentro da igreja por esse ambiente pós-moderno que nós estamos vivendo, e como que a Bíblia tem sido paganizada dentro das nossas igrejas. E um dos pontos de paganização do texto sagrado é que o texto sagrado ele deixa de ser normativo, autoritativo e está passando a ser somente um livro de autoajuda para algumas pessoas, em que elas não querem mais ouvir o que o texto tem a dizer, mas que elas querem ouvir aquilo que elas gostariam que o texto falasse para elas. Ou seja, elas colocam a interpretação delas dentro do texto e faz com que essa interpretação se transmute em autoajuda. O autor também trabalha essa questão nesse livro. Então eu quero deixar você a recomendação da leitura deste livro, que para nós pentecostais que estamos não nos redescobrindo, mas só solidificando a teologia pentecostal, em que faz frente à teologia reformada, entendendo e mostrando também que há pensar teológico no meio pentecostal, mas sem desprezar a experiência dentro dessa vivência pentecostal e sem desprezar a experiência como também um meio de interpretação, um meio de fazer uma hermenêutica pentecostal.
E é um ponto interessante que ele trabalha aqui, a supremacia da palavra na vida da igreja em meio à sociedade pós-moderna. Que, na verdade, o texto sagrado tem, de certa forma, perdido a sua supremacia em meio a essa sociedade pós-moderna, e vemos essa supremacia sendo atacada até mesmo dentro das nossas igrejas. Então fica aí para você a recomendação da leitura desse livro. Não é um livro caro, é um livro que você não... Se pagar R$30 é muito. É um livro barato com conteúdo riquíssimo aí para você crescer e se aprofundar nas escrituras sagradas, na interpretação bíblica. Que Deus abençoe a cada um de vocês e nos ajude a manter esse canal. Nos ajude a manter esse canal, dando like no nosso vídeo, comentando o nosso vídeo para que ele consiga atingir mais pessoas, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.